Esse é um episódio muito especial para a gente, porque mais do que falar da clínica, estamos falando da nossa história, da nossa família e de um projeto de vida repleto de propósito, dedicação e amor. Eu cresci dentro do Lucilo Ávila, vi essa empresa nascer e hoje estou aqui como diretora médica e também como parte da próxima geração que vai conduzir esse futuro. E ao meu lado, hoje alguém muito especial que dispensa apresentações para mim, mas não para o nosso público. Ela faz parte da história do Lucilo Ávila desde o início, é uma das pessoas que mais carrega os valores dessa empresa e hoje preside o Centro Diagnóstico Lucilo Ávila. Jerusa Ávila, minha querida mãe, seja muito bem-vinda. Nosso outro convidado de hoje é sócio consultor da TGI Consultoria, especialista em estratégia e governança empresarial, e acompanha de perto a trajetória de empresas familiares, conhecendo bem os desafios e as forças que esse modelo traz. Fábio Menezes, seja muito bem-vindo. Jerusa, conta pra gente como começou a história do Lucilo Ávila. Olha, o Lucilo Ávila, ele começou em 1978, quando o Lucilo, já médico, o meu marido, resolveu fundar o Centro Diagnóstico Lucilo Ávila. E aí, logo em seguida, em 86, eu fui integrada à família e, consequentemente, ao negócio. Foi um momento muito especial para mim. Para todos nós. Fábio, quando você olha de fora a nossa história, a nossa trajetória, o que mais lhe chama a atenção? Talvez seja o fato de que é muito nítido o quanto a família está muito envolvida com a empresa, e como você disse no início, desde o começo. A gente vê outros exemplos de empresas familiares que, por diversas circunstâncias, levam as próximas gerações não vivenciarem o negócio desde cedo. Muitas vezes até encaminham as suas vidas profissionais e lá na frente, quando pensam em retornar para a empresa, já não conseguem mais ou teriam um custo muito grande. Então, no caso da clínica do Centro Diagnóstico Lucilo Ávila, o fato da família estar desde muito cedo, desde criança, dentro do negócio, eu acho que é um diferencial. E essa é a pura verdade. Eu me lembro perfeitamente a quantidade de vezes que nós, filhos, éramos levados num fim de semana para fazer faxina numa sala nova de ultrassom, ligar aparelho, passava o dia na clínica ajudando a montar, estruturar a empresa. Então, realmente, desde pequenos a gente vive isso. Bom, a gente sabe que trabalhar em família não é simples. E uma coisa que eu acho que é muito importante e que nem toda empresa familiar consegue fazer é preparar os filhos para assumir a empresa de uma forma estruturada, não só emocional. Então, Jerusa, como foi esse processo de preparar a gente, filhos, para uma governança familiar e essa forma estruturada da gente fazer uma gestão hoje, que temos 5 dos 7 filhos trabalhando dentro da empresa? Como você pode ver, nossa família é muito numerosa. E aí, desde o início, eu sempre procurei levar vocês para o trabalho, por falta de apoio doméstico em alguns momentos. Então, eu levava sempre vocês comigo, né? Eu já trabalhando na clínica e Lucilo também. Então, nós tínhamos esse propósito de inserir vocês no trabalho. Isso foi crescendo, vocês foram crescendo e ao longo do tempo isso se tornou muito nítido a vontade de vocês ingressarem na empresa. Com isso, eu fui educando vocês de uma forma bem sistemática para que vocês pudessem no futuro assumir alguma posição de liderança na empresa. Sempre foi o meu propósito ter vocês todos trabalhando na empresa. Então, com o passar do tempo, isso foi sendo muito gratificante, porque um a um, após terminar a sua formação profissional, sentia a vontade de se inserir nesse grupo. E para mim era uma satisfação ensinar para vocês tudo o que eu sabia e faço isso com a maior dedicação até hoje. A gente passou por vários processos de treinamentos e tivemos consultorias e vários auxílios profissionais.
E Fábio está com a gente já há um bom tempo. Então, Fábio, qual a importância de uma empresa realmente se estruturar? E quais os riscos dela não fazer isso, de não ter uma formação estruturada em governança, entender do que é isso e trazer isso para dentro do núcleo de gestão da família? Bom, acho que o risco principal e mais óbvio é a empresa não conseguir continuar, né? O processo sucessório, a história mostra isso, que o processo sucessório, especialmente dentro de uma empresa familiar, são os pontos mais críticos. É justamente o momento mais crítico, onde muitas não conseguem avançar. Mas nós temos também muitos exemplos no mercado de empresas que estão na quarta, quinta, sexta. Existem empresas de... Outro dia eu vi a empresa mais antiga do mundo, tem mais de 200 anos, parece que é uma sorveteria. Enfim, Isso. não é? É. Então, por quantos processos sucessórios eles já passaram? Provavelmente por alguns. E o que é determinante para conseguir fazer uma boa sucessão é, sobretudo, a coragem de enfrentar esse problema. Eu digo problema porque é um processo hipercomplexo, né? Envolve muitas questões subjetivas, inclusive, mas talvez não fosse problema, mas esse desafio, talvez seja a palavra mais adequada. Ter a coragem de enfrentar, de articular, de trabalhar, de fazer muitas reuniões, muitas conversas, para, durante esse processo, a gente ir identificando os caminhos possíveis. Acho que o primeiro estágio é esse, ter a consciência, a autonomia, a coragem de enfrentar esse problema e conseguir, na perspectiva que a empresa perdure aí muitos anos, né? E é desafiador. Muito gente- desafiador. Passamos alguns momentos que a gente dizia, vamos desistir, não vamos mais fazer essa governança, não, nós vamos... E hoje a gente vê como é importante, como a gente está bem estruturado, como a gente está seguro, né? Pois é, e você falou aí, vamos desistir. Eu lembro que fazendo uma viagem com Lucilo a trabalho, a viagem era longa, 12 horas de voo, e enquanto isso eu resolvi escrever uma carta para vocês. E isso foi lá atrás, quando eu desci do avião, eu já tinha mapeado tudo o que eu queria que vocês fizessem ao longo da vida. E aí, quando eu pedi à minha filha, que me encontrou nos Estados Unidos, que ela colocasse isso para vocês, né, através de um canal, e aí quando vocês leram, vocês ligaram imediatamente para mim perguntando Vai morrer. se eu ia morrer, não é? Porque ali estava escrito todo o propósito que fez a gente continuar até hoje. E nós começamos, a partir daquele momento, quando eu voltei, nós contratamos uma empresa de consultoria para fazer uma governança familiar. Eu entendia que naquela época era muito importante que a coisa começasse dentro de casa, e nós começamos a nos estruturarmos dentro de casa. Não sei se as pessoas, nem todos sabem, mas nossa família, ela foi montada de 2 núcleos que vêm de perdas, tanto de um lado 4 filhos e do outro lado 3 filhos. Então eu precisava montar essa estrutura para que vocês seguissem unidos como são até hoje. Eita, que esse episódio vai fazer a gente chorar. Eu acho que só um comentário. Às vezes se tem uma ideia de um processo, que um bom processo sucessório seria um processo muito idealizado, sem dificuldades, sem muitos conflitos, e eu acho que isso termina prejudicando a abordagem desse tema em muitas situações. Então, ter a clareza de que não necessariamente será fácil, muito pelo contrário, provavelmente será difícil, inclusive porque fala-se muitas vezes subjetivamente de morte, de limite, mas se fala de vida também, porque fala de continuidade, fala-se de legado, de perpetuidade, então de alegria, de resultados para o futuro, de continuidade de um projeto que começou lá atrás e que pode durar muito tempo, de uma forma competitiva. Quantas vezes eu não já morri, não é? Numa sala de reunião e no outro dia eu estou viva Não tinha trabalhando, morrido. não tinha morrido. Quanta gente já morreu? Deus do céu. Esse processo sucessório é intenso.
Mas é extremamente gratificante a gente Isso. perceber hoje uma segurança de que a gente tem perpetuidade na nossa empresa. Então, mais do que uma empresa, né, a Lucilo Ávila sempre foi cercada guiada por valores. E isso aparece no cuidado, na forma que a gente tem um cuidado com o nosso paciente, na forma que a nossa equipe trabalha. Então, Jerusa, para você, quais são os valores inegociáveis para a Lucilo Ávila? Olhe, para mim, em primeiro lugar, é a ética, o respeito humano e a preservação das nossas boas práticas. Espetacular. E como é que a gente mantém a nossa essência, mesmo com crescimento? Como é que a gente mantém a nossa qualidade com tanto crescimento, que muitas vezes é um equilíbrio extremamente difícil? Olha, é muito importante a gente ter um crescimento estruturado, onde cada um conheça seu papel e leve adiante os princípios da empresa. Isso nós fazemos tanto com o profissional que vem trabalhar conosco, desde o primeiro dia, ele é treinado e instruído para manter esses princípios muito fortes, não é? Investimos também em tecnologia de ponta para estar competindo com esses grandes grupos que estão chegando. Então, eu acho que essa é a receita. Muita seriedade e muito trabalho também. Isso aí é exatamente o que traz a sustentabilidade, né? Fábio, como é que você vê o papel da sustentabilidade na empresa familiar? E hoje em dia a gente não pode pensar num negócio mais sem olhar para essa questão da sustentabilidade, né? Sobretudo quando ele é um valor muito claro, como um dos valores muito claros na empresa. Não apenas o valor da sustentabilidade, mas normalmente os fundadores tendem a ser a representação mais clara dos valores da empresa. Quando se pensa quais são os valores daquela empresa e olha-se para o fundador, há uma semelhança muito forte. E eu acho que este trabalho de sucessão familiar, né, empresarial, ele tem que olhar muito para isso também. Porque não só para o mercado, mas até para a própria equipe. Vocês têm cerca de 400 funcionários, mais ou menos. Isso. Então, para que a própria equipe tenha a segurança que esses valores não vão desaparecer, não vão entrar outros do dia para a noite, simplesmente, mas que o grupo sucessor também dar esta continuidade, precisa haver um trabalho muito forte para que os sucessores representem esses valores, mas sem tentar copiar os sucedidos simplesmente. Seu jeito, né? Representem do seu jeito. Então, eu acho que a sustentabilidade é uma das questões, mas aí que abrange o negócio como um todo, né? Não dá para... A gente não pode pensar em construir um hotel novo hoje sem pensar em energia renovável, em reuso de água, por exemplo. No caso de vocês, as adaptações que têm que ser feitas também como estratégia de negócio ampla. A gente está no mundo hoje que não dá para fugir disso. Isso. E quando eu olho para frente, eu penso no tipo de empresa que a gente quer continuar sendo e que a gente quer ser. Jerusa, o que é que a gente não pode mudar nunca? Olha, eu acho que, como eu já falei aqui, nós não podemos mudar o respeito por cuidar das pessoas. Isso faz parte da nossa essência e nós deveremos preservar isso pela vida inteira. Eu acho que a população quer de nós um acolhimento, uma saúde mais humanizada. E é isso que a gente se propõe. Saúde com tecnologia. Exatamente. É sempre um desafio. Exatamente. E como é que a gente equilibra crescimento e qualidade? De novo, essa história que a gente vem, né? É sempre uma grande dificuldade no dia a dia a gente saber que a gente está ali crescendo um volume maior de pacientes e, ao mesmo tempo, a gente tem que ter um olhar diferenciado e manter, às vezes, frear um pouco, voltar atrás. Esse equilíbrio é muito difícil. Então, hoje, bater metas, né? Hoje tem metas e mais metas para bater, e, ao mesmo tempo, nessa balança do outro lado está uma coisa muito mais forte, que é a vida. Esse é sempre a nossa luta diária desse equilíbrio. E eu vejo que isso é colocado em primeiro lugar como um grande objetivo da gente continuar sendo, é isso que você falou. É colocar a vida
em primeiro lugar, é colocar aquele ser humano ali na frente de tudo, e o que vem ao redor é o que menos, é o que não importa, mas o que mais importa realmente é a vida. Bom, a gente investe muito em tecnologia. E vamos continuar investindo. Mas o que realmente nos diferencia é esse cuidado com o paciente. E eu me lembro, assim, desde pequena, a gente ia para os congressos, né? A gente ia para feiras médicas, teve viagens que vocês levavam, eu era estudante ainda. A gente ia para as feiras médicas dos congressos. E a gente sempre fazia uma grande parte do congresso andando nas feiras e procurando o que tinha de mais novo de tecnologia nas feiras. E que tinha às vezes, eram coisas que ninguém tinha escutado no mundo. E o Dr. Lucilo dizia, eu quero isso lá na clínica. E ele trazia isso para a clínica, né? E a gente dizia assim, meu Deus, ele fica achando que ele é gente grande demais e a gente não vai ter como pagar isso. Mas assim, a gente cortava quase a luz da casa para pagar uma máquina nova. Era a época assim, ele chegava e dizia assim, fecha todas as torneiras que a gente vai ter que economizar, porque a gente comprou um aparelho novo. E a gente está falando isso de 30 anos atrás. Mas hoje continua sendo assim. A gente cresceu acostumado com muita tecnologia, com muita inovação. Então, eu gosto de trazer esse assunto, porque assim, para a gente, hoje a gente não sabe trabalhar com equipamento ruim. Eu fui muito mal acostumada. Vários aniversários meus, eu ganhei de presente de aniversário um aparelho. Quer dizer, eu quero esse mamógrafo com tomossíntese, a melhor mamografia que tem. E foi o primeiro mamógrafo com tomossíntese do Nordeste, em 2013, quando chegou um aqui, chegou para São Paulo, chegou um para cá, que era o nosso. E ele dizia, olha, esse é o presente de aniversário, de Natal, pelos próximos 10 anos. Tudo bem, eu aceito, pode me dar. Então, assim, era esse tipo de valor que a gente tinha, mas ao final, realmente, o que importava era que a gente ia dar diagnósticos melhores, a gente ia cuidar melhor, né, das pessoas. Então, Jerusa, como é que você hoje estrutura a nossa família empresária dentro da situação que é hoje? Você tem 7 filhos, onde dois moram fora e 5 trabalham na empresa. Eu estou aqui como diretora médica, eu sou a única médica dos 7 filhos. Mas como é que você conseguiu estruturar? E como é que você consegue balancear a mãe, de um lado, e os filhos do outro lado, né? Como é que são seus filhos gestores estão ali? Como é que você consegue balancear é um desafio. Eu acho que esse é o maior desafio que eu carrego até hoje, é conseguir separar a mãe da gestora. Então, muitas vezes, meus filhos olham para mim e dizem que eu sou uma mãe cruel. E eu digo para eles, não, eu não sou cruel, eu estou só exigindo que você continue prestando o seu serviço muito bem feito, para que essa empresa possa sustentar mais de 1.600 dependentes, não é? Diretos e indiretos. Então, eu sempre tive isso muito forte para mim, né? Esse legado eu trago de lá de trás, da minha avó, da minha mãe, não é? Que foram sempre mulheres que trabalharam a vida inteira, não é? Fora de casa, e que eu também segui essa trajetória. Então, não é fácil, não é? Fazer essa distinção aí das duas criaturas, né? Tirar esse chapéu de mãe e assumir o chapéu de gestora, mas que eu gosto muito. No final, eu sempre escuto de vocês que passar daquela crise, daquele momento, daquele filho que foi puxado a orelha, ele volta e reconhece que foi para o engrandecimento dele, não é? E isso me deixa muito feliz. Então, eu sempre irei trabalhar dessa forma. E espero trabalhar muito ainda. Eu espero que você trabalhe muitos anos ainda também. Então, Fábio, como é que você vê esse desafio das gerações assim, das gerações que muitas vezes é o pai ou a mãe que está ali gerindo o seu filho, o neto, né, sobrinhos? Como é que você vê esse desafio? A experiência da gente, nós trabalhamos na TGI, né, a gente trabalha com empresa familiar há 36 anos. E essa não foi uma decisão
de se especializar em empresa familiar, mas foi quase que uma consequência. Como a maioria das empresas são familiares, então a gente foi tendo contato, estudando sobre isso e construindo essa expertise. Portanto, o que a gente observa é que esta espécie de preconceito que existe, ainda existe um pouco, de que a empresa familiar seria menos competitiva do que uma empresa não familiar, ela não é verdade. Não é o fato de ser familiar que iria determinar a competitividade maior ou menor de uma empresa, mas o fato de não ser profissional. E muitas vezes, exemplos que você comentou, é um presente de aniversário, que é um aparelho, ou fazer uma faxina na clínica no dia de domingo, e ter a vida toda dentro daquele negócio, termina se transformando numa vantagem competitiva em relação a empresas não familiares. Temos muitos exemplos que foi o fato de ser familiar, foi no domingo, em casa, que se talvez não fosse familiar, a empresa teria se acabado. Mas como tinha a história, foi o pai, é o irmão, muitas vezes é o sustento da família, não tem alternativa de não dar certo. E eu acho que no caso de vocês, tem uma frase muito conhecida de um guru dos gurus, Peter Drucker, que diz que, sobre empresa familiar, que ele diz que a família e a empresa, dizia, né? A família e a empresa só sobreviverão se a família servir a empresa, não se a empresa servir a família. Então, já falamos hoje vários exemplos de que a família serviu a empresa e serve a empresa já há muitos anos, e isso, sem dúvida, ajuda a lidar com todas essas duplos papéis, toda a complexidade, que de fato é complexa, a vida é complexa, e não tem problema, a gente só tem que administrar essa complexidade, né? Eu diria que na nossa família torna um pouquinho mais fácil, porque a gente é muito apaixonado pelo negócio. E a gente é muito apaixonado pela família. É verdade. Nós somos uma família unida, feliz, quer dizer, todo mundo tem problema, existe em todos os contextos, mas uma coisa que nos une demais, o propósito de perpetuar o nosso legado, de fazer isso acontecer da forma que ela vem acontecendo. Esse propósito, ele tá ali incumbido na gente, né? Então, e o engajamento das pessoas que estão envolvidas na gestão da empresa, o engajamento dos 5 filhos, da presidente da empresa, da nossa mãe e gestora, e isso faz um grande diferencial. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a essa conversa maravilhosa, que para mim foi um grande presente de poder trazer um pouco, expor um pouco da nossa história, realmente que me emociona muito. Eu gostaria de deixar um espaço para que vocês deixem alguma mensagem, o que vocês gostariam de falar, como um fechamento aqui dessa conversa, até como um guia ou uma orientação para pessoas que estão envolvidas com empresas familiares. Do que aqui a gente pode trazer da nossa experiência para essas pessoas. Bom, eu gostaria de dizer o seguinte, que não desistam dos seus filhos, não desistam da sua empresa, seja qual for a dificuldade, enfrentem de cabeça erguida, que com certeza você colherá bons frutos. Essa é a minha experiência. Muito obrigada. Perfeito. Bom, eu reforço, acho que faz todo sentido, e fazer o destaque para a questão da profissionalização. Sim. Então, é preciso buscar 2 destaques, na verdade. O investimento na profissionalização, e associado a este primeiro, é o cuidado com soluções de prateleira. Porque às vezes, até pela angústia de estar vivendo um problema, então pega uma solução que funcionou, pode ser uma boa solução, inclusive, mas funcionou para outra família ou para outra empresa e não vai funcionar para a sua. Então, cada família, cada pessoa é diferente, cada família é diferente, cada segmento de negócio é diferente, e a solução precisa ser construída sob medida, para ter mais chance de dar certo. Obrigado pelo convite. Agradeço demais. Eu tenho muito orgulho da história que a gente construiu até aqui, mas mais do que isso, eu tenho muita responsabilidade com o que vem pela frente. Esse podcast nasce justamente para isso, para aproximar, para mostrar quem somos e como a gente cuida das pessoas.
Obrigada.